Imagine por um momento uma parede de concreto maciço, tão extensa que sua extensão supera a distância completa entre São Paulo e Rio de Janeiro, mais de 400 quilômetros de barreira ininterrupta. Uma muralha que se ergue até impressionantes 15 metros de altura em diversos trechos, equivalente a um prédio de 5 andares, construída com uma única finalidade desesperada: enfrentar uma força da natureza que já ceifou brutalmente mais de 20.000 vidas humanas em questão de minutos. Deixe essa informação assentar por um instante. 20.000 pessoas. Minutos. Uma onda. O Japão não simplesmente vive próximo ao perigo geológico, como alguém que escolheu morar perto de uma área de risco. O país literalmente existe em cima do epicentro do perigo planetário. Sua geografia não é apenas inconveniente, é geologicamente extrema de uma forma que poucos lugares no mundo experimentam. O resultado direto dessa localização geologicamente apocalíptica? Mais de 500 terremotos registrados anualmente. Isso significa mais de um terremoto todos os dias, em média. Não são apenas tremores imperceptíveis. Muitos são intensos o suficiente para serem claramente sentidos, derrubar objetos, rachar estruturas e aterrorizar populações. Para os japoneses, terremotos não são eventos excepcionais que aparecem nos noticiários. São parte da experiência existencial cotidiana, algo com que convivem desde o nascimento até a morte. Crianças japonesas aprendem procedimentos de segurança sísmica antes de aprenderem a ler. Edifícios são projetados desde a fundação para dançar com os tremores sem colapsar. E é aí que começa o verdadeiro terror. O assassino que não perdoa. O tsunami. Não é apenas uma onda grande, é física pura em escala apocalíptica. É a energia acumulada de oceanos inteiros sendo transferida para paredes de água que atravessam o Pacífico a velocidades que superam aviões comerciais em mar aberto. No oceano profundo, tsunamis passam quase despercebidos, com ondulações de poucos metros. Mas quando essa energia colossal encontra águas rasas próximas à costa, toda aquela força concentrada não tem para onde ir, senão para cima. As ondas se elevam, crescem, transformam-se em muralhas líquidas de 10, 20, às vezes 30 metros de altura, carregando consigo o peso combinado de oceanos, destruindo absolutamente tudo em seu caminho. É contra essa força primordial, indiferente e devastadora, que o Japão ergueu sua muralha de concreto. Não por arrogância ou desafio à natureza, mas por necessidade absoluta de sobrevivência. É a engenharia humana tentando desesperadamente proteger vidas contra o poder bruto do planeta que habitamos. 11 de março de 2011. Uma data gravada permanentemente na memória coletiva japonesa e nos anais da história geológica da humanidade. Um terremoto de magnitude 9.0 na escala Richter, um dos eventos sísmicos mais poderosos já registrados em toda a história documentada da civilização humana. Para colocar em perspectiva, a energia liberada foi equivalente a centenas de milhões de toneladas de explosivos. Mais de 480 quilômetros de placa tectônica se romperam violentamente sob o Oceano Pacífico, deslocando volumes inimagináveis de água em questão de segundos. O chão do mar literalmente saltou vários metros verticalmente. O Japão tinha muralhas de proteção costeira, estruturas construídas ao longo de décadas, baseadas nos conhecimentos e experiências históricas disponíveis. Foram projetadas cuidadosamente para resistir a ondas de até 8 metros de altura, um número que parecia razoável e seguro baseado em tsunamis anteriores. Mas quando aquela parede de 15 metros de água impactou essas defesas antiquadas, o resultado foi catastrófico. Foram destruídas instantaneamente como se fossem feitas de papel, não de concreto reforçado. A força do oceano simplesmente as varreu, desprezando décadas de engenharia como se fossem insignificantes. Os números que apareceram nas telas de todo o mundo eram simplesmente devastadores. 20.000 mortos, 20.000 vidas humanas apagadas em minutos, famílias inteiras desaparecidas,
comunidades costeiras que existiam há séculos completamente obliteradas, 120 mil casas destruídas, não danificadas, destruídas, reduzidas a escombros irreconhecíveis, arrastadas para o mar, simplesmente deixaram de existir. E então veio Fukushima, a usina nuclear que falhou catastroficamente quando o tsunami ultrapassou suas defesas, causando fusão de reatores e liberação de radiação. Um desastre dentro do desastre. Uma tragédia nuclear que perseguirá o Japão por gerações. Naquele dia terrível, 11 de março de 2011, o Japão foi forçado a confrontar uma verdade brutal e absolutamente aterradora. O terremoto, por mais devastador que fosse, era apenas o começo. O verdadeiro assassino vinha logo atrás, em forma de água. Depois de enterrar seus mortos, depois de começar a reconstruir o que foi destruído, depois de processar coletivamente o trauma inimaginável, o Japão fez uma pergunta simples, direta e absolutamente aterradora em suas implicações. E se isso acontecer de novo? Não era especulação paranoica. Era pergunta realista, baseada em ciência sólida. A geologia não mudou. As placas tectônicas continuam se movendo. Outro terremoto monumental é questão de quando, não de se. A resposta do país foi tão radical quanto necessária. Construir uma linha final de defesa ao longo de centenas de quilômetros de costa vulnerável. Não com a ilusão arrogante de parar completamente o oceano. Nenhuma estrutura humana pode fazer isso contra tsunamis extremos, mas com o objetivo realista e crucial de ganhar tempo. E em situações de desastre, tempo é literalmente sinônimo de vidas salvas. Cada minuto adicional de aviso permite evacuações mais completas, permite que pessoas se desloquem para terreno elevado, permite que famílias se afastem da zona de morte. Tempo equivale diretamente a vidas. Essa matemática brutal guiou cada decisão subsequente. Tudo começou não no canteiro de obras, mas nos laboratórios de engenharia mais avançados do Japão. Engenheiros reuniram meticulosamente todos os dados reais coletados durante o tsunami de 2011. Medições de altura das ondas, velocidade de propagação, força de impacto, padrões de destruição. Dados comprados com sangue e sofrimento. Então recriaram o tsunami em tanques gigantescos especialmente construídos. Não eram simulações computacionais abstratas, eram modelos físicos reais com água real, testando estruturas reais em escala. Altura diferente das barreiras, inclinação diferente das faces de impacto, espessura diferente das paredes, fundação diferente nos solos, materiais diferentes, reforços diferentes, geometrias diferentes. Centenas, talvez milhares de testes destrutivos, cada estrutura experimental sendo bombardeada repetidamente com ondas simuladas até falhar, e cada falha revelava algo absolutamente crucial: como exatamente a água se comporta quando encontra um obstáculo, onde as forças se concentram, quais pontos falham primeiro, como a energia se dissipa ou se amplifica. Era a engenharia forense do futuro, aprendendo com desastres que ainda não aconteceram, até que finalmente, depois de incontáveis iterações e refinamentos, chegaram ao design final otimizado, 14 a 15 metros de altura nas seções críticas, superando significativamente as ondas de 2011 com margem de segurança adicional. Fundações que mergulham até 25 metros abaixo do nível do solo, ancorando as estruturas profundamente na terra sólida, para resistir às forças laterais colossais. Base trapezoidal especialmente calculada, mais larga na fundação, afinando em direção ao topo, distribuindo forças de forma otimizada e aumentando a estabilidade contra tombamento. Núcleo de aço reforçado embebido no concreto. Não apenas concreto maciço, mas estruturas híbridas que combinam a resistência à compressão do concreto com a resistência à tração do aço, criando barreiras que podem flexionar levemente sem quebrar, absorvendo energia em vez de simplesmente resistir rigidamente até colapsar.
Não era mais especulação, era engenharia testada, validada e pronta para a construção. A muralha definitiva estava projetada. O maior problema que os engenheiros enfrentavam não era, ironicamente, o tsunami em si. Não era calcular a altura das ondas, não era prever a força do impacto, não era desenvolver o design estrutural ideal. O desafio mais crítico e fundamental estava literalmente sob seus pés: o solo. Grande parte da costa japonesa vulnerável possui areia fraca, instável e geologicamente inadequada para suportar estruturas monumentais. É solo que se desloca com facilidade, que se liquefaz sob pressão, que não oferece resistência confiável. Construir uma muralha maciça de concreto diretamente sobre esse tipo de solo seria comparável a tentar erguer um arranha-céu diretamente na areia solta de uma praia. Uma receita garantida para desastre. A estrutura afundaria gradualmente sob seu próprio peso imenso. Deslizaria lateralmente quando impactada pelas forças colossais de um tsunami. Racharia e se fragmentaria conforme o solo cedesse desigualmente sob diferentes seções. A solução exigiu algo radical e quase inimaginável em escala: refazer literalmente o chão antes de construir qualquer coisa sobre ele. Não era simplesmente compactar a areia existente, era criar artificialmente fundações sólidas, onde a natureza não as forneceu. Começaram cravando estacas profundas de aço e concreto dezenas de metros abaixo da superfície, perfurando através das camadas instáveis de areia até alcançar rocha sólida ou camadas geológicas substancialmente mais resistentes. Essas estacas funcionam como raízes artificiais gigantescas, ancorando toda a estrutura futura em fundações confiáveis muito abaixo do solo problemático da superfície. Sobre e entre essas estacas, construíram camadas densas de pedra britada cuidadosamente selecionada. Não era simplesmente despejar pedras. Cada camada era meticulosamente distribuída, nivelada e então submetida à compactação extrema usando equipamentos pesados, que literalmente espremem as pedras umas contra as outras, eliminando vazios, expulsando ar e água, criando uma matriz sólida quase tão resistente quanto rocha natural. Múltiplas camadas sobrepostas, cada uma compactada individualmente, construindo gradualmente uma fundação artificial robusta onde antes havia apenas areia fraca. Todo esse trabalho monumental tinha um único objetivo crítico: garantir absolutamente que a muralha final não afundaria 1 milímetro sob seu peso colossal. Não deslizaria lateralmente quando golpeada por forças que derrubaram estruturas antigas como brinquedos, e não racharia devido ao assentamento desigual do solo subjacente. Somente depois de completar essa preparação invisível, mas absolutamente essencial do solo, é que começava a parte da construção que as pessoas poderiam efetivamente ver e reconhecer como progresso. Escavações de mais de 20 metros de profundidade eram abertas ao longo da costa. Não eram valas simples, eram fossos imensos que expunham o trabalho de fundação realizado anteriormente e criavam espaço para as bases colossais da muralha. Dentro dessas escavações, equipes de trabalhadores montavam gaiolas densas e complexas de vergalhões de aço, armações tridimensionais intrincadas que formariam o esqueleto estrutural de cada seção da muralha. Não era armação simples como em construções residenciais. Eram estruturas de aço, extraordinariamente densas, com barras entrelaçadas em padrões calculados para distribuir forças em todas as direções possíveis. Então, despejavam concreto em volumes monumentais, criando blocos gigantescos de fundação que servem como âncora e base para tudo que seria erguido acima. Cada bloco precisava curar adequadamente, ser inspecionado rigorosamente e aprovado antes que a construção vertical pudesse começar. E então, finalmente, o concreto começava a subir verticalmente, não em um único despejo contínuo impossível de gerenciar, mas seção por seção, camada por camada. Cada seção tinha tipicamente alguns metros de altura, era completamente concretada, deixada curar parcialmente
meticulosamente inspecionada para detectar qualquer falha ou vazio e então conectada estruturalmente à próxima seção acima. Era processo trabalhoso, lento, mas absolutamente necessário para garantir integridade estrutural completa. Cada conexão entre seções era tão forte quanto o concreto monolítico, sem pontos fracos, sem juntas vulneráveis. Repetido milhares de vezes ao longo de 400 quilômetros de costa vulnerável, esse processo criou uma corrente praticamente contínua de concreto reforçado. Não eram muralhas isoladas protegendo apenas pontos específicos. Era uma barreira integrada, onde cada seção se conectava estruturalmente às adjacentes, formando um sistema unificado de defesa costeira. Mas os engenheiros sabiam que mesmo o concreto reforçado tem limites quando confrontado com a força bruta de tsunamis. A solução foi adicionar uma camada adicional de proteção inteligente. Do lado voltado para o oceano, posicionaram estrategicamente blocos dissipadores de energia. Tetrápodes, estruturas de concreto com formato peculiar de 4 pernas entrelaçadas, e dolos, blocos com braços curvos que se encaixam uns nos outros, foram dispostos em camadas densas na face oceânica da muralha. Esses elementos não são decorativos, são dispositivos de dissipação de energia cuidadosamente calculados. Quando uma onda de tsunami se aproxima, em vez de impactar a muralha principal com força máxima concentrada, ela primeiro colide com essas camadas de blocos dissipadores. A água é forçada a fluir através dos espaços entre os blocos, criando turbulência intensa que dissipa a energia. A onda se fragmenta, perde coesão, tem sua velocidade reduzida. Quando finalmente atinge a face principal da muralha, uma porção significativa de sua energia já foi absorvida e dispersada pelos dissipadores. É defesa em profundidade, múltiplas camadas trabalhando em conjunto para enfraquecer progressivamente o ataque antes que ele alcance a estrutura crítica final. O que emergiu não foi simplesmente uma muralha, foi um sistema integrado de engenharia geotécnica, estrutural e hidráulica trabalhando em harmonia. Fundações artificiais criando solo sólido onde não existia, concreto macivo formando barreiras verticais colossais e dissipadores inteligentes absorvendo energia antes do impacto final. Era a engenharia empurrando os limites do possível, motivada não por ambição ou orgulho, mas pela necessidade absoluta de proteger vidas contra uma das forças mais devastadoras que a natureza pode desencadear. Mas à medida que a construção avançava ao longo da costa, os engenheiros confrontaram um problema crítico que ameaçava toda a estratégia. Portos não podem ser fechados permanentemente. O Japão é uma nação insular, cuja economia depende vitalmente de comércio marítimo, importações de alimentos, energia, matérias-primas e exportações de produtos manufaturados. Selar completamente os portos com muralhas sólidas seria economicamente suicida, estrangulando a nação lentamente. Como proteger sem isolar? Como defender sem destruir a própria razão de existir das cidades costeiras? A resposta foi uma obra-prima de engenharia que parece saída diretamente de filmes de ficção científica. Portões gigantescos de aço que transformam portos abertos em fortalezas fechadas em questão de minutos. Alguns desses portões monumentais são projetados para descer verticalmente de cima para baixo, como guilhotinas colossais. Em condições normais, permanecem elevados acima do nível da água, completamente fora do caminho, permitindo que navios entrem e saiam livremente. Mas quando os sistemas de alerta detectam um tsunami se aproximando, motores poderosos são ativados e essas barreiras de aço maciço, algumas pesando centenas de toneladas, descem rapidamente, selando a entrada do porto antes que a onda chegue. Outros portões adotam abordagem ainda mais impressionante. Sobem do fundo do mar quando acionados. Normalmente repousam invisíveis no leito oceânico, não interferindo com navegação ou atividades portuárias. Mas sistemas hidráulicos monumentais, cilindros gigantescos capazes de exercer força suficiente para levantar estruturas do tamanho de edifícios,
impulsionam essas barreiras verticalmente através da água, erguendo-as até que formem uma parede sólida, protegendo o interior do porto. Durante operações normais cotidianas, esses sistemas permanecem praticamente invisíveis. Navios entram e saem, cargas são carregadas e descarregadas, pescadores navegam livremente. Ninguém perceberia que está passando através de uma das defesas mais sofisticadas já criadas pela humanidade. Mas quando o alerta soa, quando os sensores oceânicos detectam um tsunami se formando, quando os sistemas sísmicos registram um terremoto submarino, quando a cadeia de aviso precoce determina que o perigo é real e iminente, esses portões transformam instantaneamente o porto aberto e vulnerável em uma fortaleza selada e protegida. Construir tudo isso teve um custo absolutamente monumental. O investimento total ultrapassou 12 bilhões de dólares americanos, uma soma que faria muitas nações inteiras hesitarem. Para contexto, é mais do que o PIB anual de diversos países. Mais de 30 mil trabalhadores foram mobilizados simultaneamente ao longo da costa. Engenheiros, operadores de máquinas pesadas, soldadores especializados, mergulhadores técnicos, inspetores de qualidade, gerentes de projeto, um exército de profissionais dedicando anos de suas vidas a essa missão única. Milhares de máquinas, escavadeiras monumentais, guindastes que alcançam alturas de arranha-céus, caminhões transportando concreto incessantemente, equipamentos de compactação de solo, sistemas de bombeamento, plataformas marítimas especializadas. Até 7 anos de obras acontecendo simultaneamente ao longo de centenas de quilômetros. Um esforço de construção que rivaliza com alguns dos maiores projetos de infraestrutura da história humana. Quando finalmente completada e testada exaustivamente através de simulações computacionais avançadas e modelos físicos em escala, os resultados mostraram algo absolutamente crucial. A muralha e seus sistemas associados podem reduzir o impacto destrutivo de um tsunami em impressionantes 30 a 50%. Não elimina o tsunami. Nenhuma estrutura humana poderia fazer isso contra as forças colossais envolvidas, mas reduz dramaticamente sua altura, velocidade e poder de penetração terra dentro. E aqui está o que essa redução percentual significa em termos humanos reais. Minutos extras de evacuação. Quando a onda é reduzida de 15 metros para 10, quando sua velocidade é diminuída ao passar pelas barreiras, quando sua energia é dissipada pelos blocos protetores, ela leva significativamente mais tempo para inundar áreas habitadas. Minutos que literalmente podem salvar dezenas de milhares de vidas. Minutos que permitem que idosos em cadeiras de rodas sejam levados para terreno elevado. Minutos que dão a pais desesperados tempo para alcançar escolas e resgatar seus filhos. Minutos que transformam evacuações caóticas em processos ordenados, onde significativamente mais pessoas alcançam segurança. A muralha não substitui evacuação adequada, não substitui sistemas de alerta precoce funcionais, não substitui educação pública sobre riscos, não substitui consciência permanente de que viver em zona de perigo exige preparação constante. Ela é a última linha de defesa. A barreira que entra em ação quando tudo mais já foi feito, quando as pessoas já foram alertadas, quando evacuações já estão em andamento. É o recurso final que compra aqueles minutos preciosos extras que podem fazer a diferença entre vida e morte para milhares. A muralha japonesa não é monumento à conquista humana sobre a natureza. É monumento à resiliência humana diante de forças que nunca controlaremos completamente. E à determinação de proteger vidas, mesmo quando sabemos que a vitória total é impossível. Então eu te pergunto, uma muralha de 15 metros é suficiente? Ou investir em evacuação é mais inteligente? Você moraria atrás dessa muralha? Ou preferiria viver longe do oceano? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate não tem resposta fácil. E talvez não tenha a resposta certa. Se você gosta de megaprojetos, engenharia extrema e estruturas que desafiam a natureza, se inscreve no Engenharia Sem Limites, porque isso é só o começo.